Olá, pessoal, tudo bem? Começando a nossa temporada de coronavírus, as nossas aulas online, eu queria falar um pouco hoje sobre aspectos e impactos ambientais. Essa é a nossa primeira semana de aula. Na semana 2 a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Então vamos introduzir, vamos começar, vamos iniciar com o assunto de aspectos e impactos ambientais. Bom, o que são esses aspectos e impactos ambientais? Vamos ver alguns conceitos básicos. Aspecto ambiental é todo elemento da nossa atividade humana, aqui no caso a gente está falando de uma organização, que pode interagir com o meio ambiente, que pode fazer algum efeito com o meio ambiente. Atenção, eu não estou falando que ele terá um efeito interagindo com o meio ambiente. Não estou falando disso. Eu estou falando que ele pode ter alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Outra palavra que a gente usa para aspecto ambiental é risco ambiental. Então, tudo aquilo que pode provocar um risco. Não necessariamente vai ter um dano, mas aquilo tem um risco de acontecer alguma coisa. Então, a gente chama de aspecto ambiental. Todo aspecto ambiental ele está ligado ao impacto ambiental. E a gente diz que impacto ambiental é qualquer mudança no meio ambiente, seja ela boa ou ruim, adversa ou benéfica, que resulta total ou parcialmente das atividades do ser humano, aqui no caso uma organização. Então a gente pode dizer que impacto ambiental é o dano propriamente dito. Uma atividade tem o risco de ter um impacto ambiental. O impacto ambiental é o dano. Efeito ambiental a gente pode dizer que é a mesma coisa. Vamos imaginar o seguinte, a gente está num laboratório, vai unir duas substâncias químicas, A com B. Quando eu tenho esse processo de unir A com B, misturar A com B, eu tenho um aspecto ambiental, risco ambiental. Qual que é? Dessas substâncias ou conjunto delas caírem no chão, explodirem, fazerem fumaça tóxica, etc. Tem o risco. Eu estou dizendo que isso vai acontecer? Não. Eu estou dizendo que tem o risco de acontecer. Então, isso é um aspecto ambiental. Qual o impacto? Bom, aconteceu efetivamente, fez poluição do ar, explodiu, contaminou o solo, etc. Este é o concreto, é o dano concreto que aquele risco pode causar. Então, atenção, todo aspecto ambiental tem um impacto ambiental relacionado a ele. Pode ter mais de um impacto ambiental, inclusive. E todo impacto ambiental tem um aspecto, um risco associado a ele. Mas não significa que todo aspecto ambiental ou risco ambiental sempre resultará em um impacto ambiental. A gente tem que primeiro prestar bem isso. Em uma organização qualquer, seja uma indústria, seja uma escola, seja uma instituição de saúde, qualquer tipo, a gente sempre vai eleger um processo qualquer e vai definir a partir de todas as entradas e todas as saídas quais são os aspectos e os impactos ambientais relacionados àquele aspecto. Tá? Então eu tenho um processo. Eu vou aplicar uma vacina. Qual é a entrada? O frasco de vacina, é a seringa. O processo, como que é? Eu abrir a seringa, colocar no frasco de vacina, tirar a vacina e aplicar no paciente. Tá? Este é o risco ambiental. Qual que é o impacto? Eu jogar a seringa em qualquer lugar, provocar um dano ambiental, porque uma contaminação de outras pessoas, porque eu joguei uma seringa contaminada em qualquer lugar e assim por diante, tá? Então eu tenho que separar o que é aspecto e o que é risco ambiental, o que é impacto ambiental em cada uma das condições dentro da minha organização, tá? Então eu tenho que ver processo por processo dentro da. Mas professor, eu estou com dúvida. Como que eu faço? Escrevo aspecto e impacto ambiental. Então eu vou dar uma dica para vocês aqui. Prestem atenção. Todo aspecto ambiental tem um agente de poluição, algo que pode poluir, e um evento qualquer, algo banal, comum, que a gente faz toda hora. A soma desses dois dá um aspecto ambiental ou risco ambiental. Então, por exemplo, aqui,
falando de esgoto, esgoto contaminado, pode ser numa instituição de saúde, inclusive, mas pode ser qualquer esgoto. O meu agente de poluição é o efluente contaminado. É um agente que pode poluir, concorda? Tá, tudo certo. Um evento qualquer, lançar. Eu vou lançar esse agente de poluição em algum lugar. Então, efluente contaminado mais lançamento. O aspecto ambiental é o ato de lançar o efluente contaminado. Atenção, eu não estou dizendo que vai ter um impacto. Eu só estou dizendo que eu vou lançar um efluente contaminado em algum lugar. Pode ser um lugar correto? Pode, daí eu não tenho poluição. Pode ser um lugar incorreto? Eu vou jogar no rio do lado da minha casa, da minha empresa? Daí eu vou ter poluição. Eu só estou vendo o risco, o aspecto, aquilo que pode provocar um risco ambiental. Então, lançamento de efluente contaminado, agente de poluição mais evento, dá o aspecto ambiental, tá? De novo, nem sempre o aspecto vai resultar em um impacto, mas ele tem o risco de resultar em um impacto. Entenderam? E o impacto ambiental? Esse é mais simples. O aspecto ambiental e somar com o evento de impacto. E daí a gente tem o impacto ambiental. Vamos pegar o mesmo exemplo anterior. Lançamento de efluente contaminado. Se eu lancei no rio do lado da minha empresa, do lado da minha casa, eu estou fazendo um evento, lançamento, que impacta efetivamente, que eu vou impactar o rio, eu vou matar peixe, eu vou contaminar pessoas e etc. Então, eu tenho a contaminação daquele corpo de água. Lançamento de efluente contaminado, aspecto, mais evento de impacto, que no caso é a contaminação, eu tenho impacto ambiental, contaminação da água. Professor, se eu lançasse esse efluente contaminado no solo ao lado da minha empresa, eu vou continuar tendo o mesmo aspecto, lançamento de efluente contaminado, o mesmo evento de impacto, contaminação, só que meu impacto ambiental vai ser um pouco diferente. Em vez de contaminação da água, contaminação do solo, tá? Então, contaminação do solo, da água, do ar, é o meu impacto ambiental, tá? Então, aí temos aspectos e impactos ambientais. Vamos dar exemplos aqui de uma empresa qualquer. Consumo de água. Eu vou consumir água. O que eu faço? Escassez e esgotamento de recurso natural. Quanto mais água eu consumo. Geração de resíduo sólido, que daí eu vou jogar em algum lugar, ou mesmo em um aterro, vou contaminar o solo. Geração de resíduos líquidos, efluentes. Se eu jogar no solo, vou contaminar o solo. Se eu jogar nos rios, vou contaminar os rios. Consumo de combustível, quando eu pego o meu carro e vou consumindo combustível, diminuição da qualidade do ar, ou posso falar poluição do ar. Utilização de energia elétrica. A gente sabe que aqui a base é hidrelétrica, né? A água, então a gente precisa de muita água para gerar energia elétrica, esgotamento de recurso natural. Geração de lixo orgânico, né? Não plástico, essas coisas, resto de comida, etc. Se eu jogar de forma errada, eu posso contaminar o solo, poluir os rios e assim por diante. Então eu tenho os aspectos ambientais e seus impactos associados. Isto daqui é um risco de acontecer algo. Isto já é o dano que o aspecto provoca. O que eu tenho que fazer? Na verdade, na minha empresa eu tenho que levantar os aspectos ambientais com seus impactos associados e pensar sempre em diminuir o máximo possível esses impactos ou mesmo zerar esses impactos. Tá? Essa é a nossa intenção no dia a dia. Se vocês podem notar, isso é uma relação causa e efeito, né? A geração de resíduos sólidos provoca contaminação do solo, efeito. Então, sempre aspecto ambiental e impacto ambiental vai ser uma relação de causa e efeito. Tá? Olha aqui outro exemplo. Numa instalação administrativa, num escritório qualquer, olha, a parte escritório-refeitório, consumo de energia elétrica, utiliza recurso natural,
Consumo de água, mesma coisa. Geração de esgoto, contamina a água. Geração de resíduo, faz poluição ambiental em geral. Você pode colocar contaminação da água, do solo. Limpeza, a mesma coisa. Então, se a gente for bem detalhista, tudo que a gente faz no dia a dia tem um risco de causar impacto. O que a gente tenta? Que esses impactos sejam os menores possíveis ou mesmo que não tenha impacto ambiental. Isso é o mais importante. Aqui, ó, no caso de, assim, bem por cima, exploração de petróleo até levar gasolina no posto de gasolina. Olha só, a perfuração, eu tiro o cascalho, o resto de pedra do poço. Isso pode contaminar o solo. O processo de produção, que usa muita água no processo, pode contaminar recursos hídricos, rios, lagos. O refino em si tem muita emissão atmosférica, muita poluição do ar. O próprio transporte, se vazar no oleoduto, no caminhão, pode contaminar o solo, pode contaminar os recursos hídricos, né? Rios, lagos, mar, etc., como a gente vê o tempo todo. Significa que aquele impacto vai ser realizado? Não. Mas significa que eu já sei qual é o impacto ambiental que aquilo pode provocar. Isso é muito importante para mais tarde nós tomarmos algumas medidas para tentar diminuir ou mesmo zerar esses impactos ambientais. Vocês entenderam bem qual é a diferença entre aspecto e impacto? Aspecto é o risco, impacto é o dano final causado. Então, a partir dessas notas, a gente definiu como 30 a nota de corte, abaixo de 30, então ele é não significativo. O que isso diz para mim? Que eu não preciso investir agora nesses aspectos e impactos ambientais. Eles não são significativos, não são importantes, tá? Podemos ter o risco de a nossa conta, a nossa percepção estar errada? Podemos, mas isso pode acontecer de qualquer maneira. Então, quando uma empresa tem muitos aspectos e impactos ambientais, convém que ela faça uma escala de significância e invista naqueles mais importantes, naqueles mais significativos. Entenderam o que é aspecto e impacto ambiental? A partir de agora, então, vocês estão credenciados para determinar no dia a dia dentro de uma instituição de saúde quais são os aspectos e impactos ambientais ali existentes e deles quais são os mais importantes. É isso aí, pessoal.